Deus realiza o seu projeto, a divina providência. No número 302 do Catecismo da Igreja Católica, diz assim: a criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, porém não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em processo de caminhada, para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para essa perfeição. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Ele se estende com o vigor de sua extremidade a outra e com suavidade governa todas as coisas, pois tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas, mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Cuida de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. Nosso Deus está nos céus, realiza tudo quanto quer. E de Cristo se diz: aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. São muitos os projetos no coração humano, mas é a vontade do Senhor que permanece. Assim se nota que o Espírito Santo, autor principal da Escritura, atribui algumas ações a Deus, sem mencionar causas segundas. Esta não é uma maneira de falar, primitiva, mas uma forma profunda de lembrar o primado de Deus e seu senhorio absoluto sobre a história e o mundo, e de assim educar para a confiança nele. A oração dos Salmos é a grande escola desta confiança. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades de seus filhos. Portanto, não vivais preocupados dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como nos vamos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus 6, 31-33. É de extrema necessidade meditar continuamente nesta citação da Bíblia. Durante nossas tarefas diárias, somos assaltados constantemente por obrigações, e as preocupações nossas e dos outros acabam roubando nossa inteligência, iluminando nossa vontade para amar as coisas do mundo. Recorrer a esse texto é como um balde de água fria em cima do fogo do pecado da idolatria. Mesmo que seja necessário colocar um pedaço de papel como um lembrete para que constantemente nos recordamos dessa verdade, buscai primeiro o reino de Deus. Para isso, foi feito a série de narrações a respeito das parábolas do reino, para que nós possamos meditar sobre esta verdade. O semeador. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar, e grandes multidões ajuntaram-se ao seu redor. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em pé, na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz.
Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa, e deram fruto, 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se, os discípulos disseram a Jesus: Por que lhes falas em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Com efeito, a quem tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem, será tirado até o que tem. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque quando olham, não veem, e quando ouvem, não escutam, nem entendem. Deste modo cumpre-se neles a profecia de Isaías. Com os ouvidos ouviram e não entenderam. Olhando, olhareis e nada vereis, pois o coração desse povo se endureceu. Eles ouviram com o ouvido indisposto e fecharam os seus olhos, para não verem com os olhos, nem escutaram com os ouvidos, nem entenderam com o coração, nem se converterem, para que eu os cure. Bem-aventurados, porém, são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque escutam. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, e não viram. Desejaram escutar o que estáis escutando, e não escutaram. Vós, portanto, escutai a parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento, e surgindo tribulação ou perseguido por causa da palavra, logo fica escandalizado. O que foi semeado no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto. O que foi semeado na terra boa, porém, é quem ouve a palavra e a entende. Esse produz fruto. Um 100, outro 60, outro 30. O joio e o trigo. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no momento da colheita, direi aos ceifadores: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo.
A boa semente são os filhos do reino. O joio, os que são do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todo o escândalo e os que praticam a iniquidade, e os lançarão à fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O grão de mostarda e o fermento. Jesus lhes propôs ainda outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que alguém semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ao crescer fica maior que as hortaliças e torna-se árvore, de modo que os pássaros do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. E contou-lhe mais outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. O tesouro. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido, e cheio de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A pérola. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. A rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se para recolher em cestos os peixes bons e jogar fora os ruins. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus do meio dos justos e lançarão os maus à fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendes tudo isto? Sim, responderam. Então ele acrescentou: Assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. A ovelha. Então ele contou-lhe esta parábola. Quem de vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre põe-na aos ombros, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O perdão. Então, Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ele acrescentou:
O reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajuntar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse com que pagar, o senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. Diante disso, o senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Os trabalhadores da 1ª hora. De fato, o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 denário ao dia e os mandou para a vinha. Por volta da hora 3ª, saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta da hora 6ª e da hora 9ª, saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez na 1ª hora, encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes: Por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados na 1ª hora, cada qual recebendo 1 denário. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, pensando que receberiam mais. Eles também receberam cada qual 1 denário. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o peso do dia e o calor intenso. Então ele respondeu a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal porque estou sendo bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos. Os 2 filhos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai?
Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós no caminho da justiça e não acreditastes nele. Os publicanos e as prostitutas, porém, creram nele. Vós, no entanto, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Os agricultores assassinos. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo da colheita, mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, pensando: A meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderar-nos de sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: Dará triste fim a estes criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no seu tempo certo. O banquete de casamento e o traje de festa. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou a festa do casamento de seu filho. Mandou seus servos chamarem os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos. Tudo está preparado. Vinde para a festa. Os convidados, porém, não se importaram. Um foi para seu campo, outro para seus negócios. E os outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irado e mandou suas tropas matarem aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida disse aos servos: A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para o casamento todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava trajado para o casamento e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje para o casamento? Ele, porém, calou-se. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A lição da figueira. Da parábola da figueira, aprendei a lição. Quando seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Ora, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai.
como um ladrão de noite. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Sabei, pois, isto: se o dono de casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. As 10 virgens. O reino dos céus pode ser comparado a 10 virgens que, numa festa de casamento, levando suas lâmpadas, saíram para acolher o noivo. 5 delas eram insensatas e as outras 5 eram prudentes. As insensatas levaram suas lamparinas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, além das suas lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Como o noivo demorasse, todas começaram a cochilar e adormeceram. No meio da noite ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso óleo, porque nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, pois não sabeis o dia nem a hora. Parábola dos talentos. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que recebera 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 lucrou outros 2. No entanto, aquele que recebera um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajuntar contas com os servos. Aquele que recebera 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O Senhor lhe disse: parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O Senhor lhe disse: parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Por fim chegou aquele que recebera um só talento, e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o Senhor ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Com efeito, a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem,
até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A semente que cresce por si. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como alguém que lança a semente sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma a terra produz o fruto, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. O proprietário ausente. Atenção, ficai de sobreaviso, pois não sabeis quando será o momento. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa e confiou a autoridade a seus servos, a cada um sua tarefa, mandando ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. O credor e seus dois devedores. Certo credor, retomou Jesus, tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgastes corretamente. O bom samaritano. Jesus retomou: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem, passou longe. Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois, colocou-o sobre seu próprio animal e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando: cuida dele, e o que gastastes a mais, eu pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos 3 fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. A oração insistente. E Jesus acrescentou: se um de vós tem um amigo que à meia-noite vem procurá-lo, dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o outro responde lá de dentro: não me incomodes, a porta já está trancada e meus filhos e eu estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, ele se levantará por causa de sua impertinência e lhe dará quantos pães forem necessários. Portanto, eu vos digo: pedi, e vos será dado, procurai, e encontrareis, batei,
e a porta vos será aberta. De fato, todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, a porta será aberta. Alguém de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O rico insensato. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e ele ponderava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então direi a mim mesmo: minha alma, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, ainda nesta noite vão tomar a tua vida, e o que acumulaste para quem será? Assim acontece a quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Como um ladrão de noite. Ficai cingidos em prontidão, com as lâmpadas acesas. Sede como quem está esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir a porta logo que chegar e bater. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo se cingirá, os fará assentar-se à mesa e passará a servi-los. E caso ele chegue pela meia-noite, ou já perto da madrugada, bem-aventurados serão, se assim os encontrar. O vigilante dono de casa. Sabei isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. O servo fiel e prudente. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que contas essa parábola? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor encarregará dos servos da casa para lhes dar a alimentação na hora certa? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Verdadeiramente vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. Porém, se outro servo pensar consigo mesmo: meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, então o senhor daquele servo chegará num dia em que não o espera e numa hora que desconhece, e o aniquilará e lhe destinará a sorte dos infiéis. Quanto ao servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, receberá muitas chicotadas. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, receberá poucas chicotadas. Todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Se alguém muito se confiou, muito mais se exigirá. A figueira estéril. E Jesus contou-lhes essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Para que ela ocupe inutilmente o terreno? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha a dar fruto,
Caso contrário, tu a cortarás. Os lugares no banquete. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante, e aquele que convidou a ti e a ele venha dizer-te: cede o lugar a este. Então irás com vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, para que o que te convidou venha dizer-te: amigo, toma um lugar mais importante. Então serás honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Os convidados indignos. Quando ouviu isso, um dos que estavam junto à mesa disse a Jesus: bem-aventurado quem tomar refeição no reino de Deus. Jesus respondeu-lhe: alguém ofereceu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. À hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, está preparado. Todos, porém, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpes. Um outro explicou: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpes. Um terceiro justificou: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e contou-o a seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e disse ao servo: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então o servo comunicou: Senhor, o que mandaste foi feito e ainda há lugar. E o Senhor ordenou ao servo: sai pelas estradas e pelos campos, e obriga as pessoas a entrarem, para que minha casa fique cheia. Eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará de minha ceia. A torre. Com efeito, quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. O rei. Ou qual o rei que, saindo à guerra contra outro, primeiro não se senta para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que marcha contra ele com 20.000? Se vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. A moeda reencontrada. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. O filho pródigo. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe.
e o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai, e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. O administrador previdente. Depois Jesus falou ainda aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: Meu senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho força. De mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que me recebam em suas casas, quando eu for afastado da administração. Então chamou cada qual separadamente os que estavam devendo a seu senhor, e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de azeite. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com sagacidade. De fato, os filhos deste mundo são mais sagazes para com os da sua geração do que os filhos da luz.
o rico e Lázaro, o indigente. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, assim como Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem dos daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. A viúva e o juiz. Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz, que não tinha temor a Deus nem respeito por homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva, que procurava o juiz e lhe pedia: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim pensou: Não tenho temor a Deus, nem respeito por homem algum. Mas como essa viúva me está importunando, vou fazer-lhe justiça para que não venha, por fim, me agredir. E o Senhor acrescentou: Escutai bem o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. O Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? O fariseu e o publicano. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, sê propício para mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado.